Tá dando ocupado também? Os dois estão dando ocupado? Então, meu amigo, libera aí o seu para que a gente possa conversar com você. Eu gostaria, inclusive eu estou tentando aqui agora um contato com o advogado dos sócios do Vitória que entraram com ação, né? O doutor Bruno tá na linha? Tá? Já tá na linha, Vivaldo? Tá, ok. Tá bom. É o doutor Bruno Torres que está aqui na linha. Ele é o advogado dos sócios do Vitória que entraram com uma ação para ter direito à votação nas próximas eleições do Esporte Clube Vitória. E em tudo isso, me parece, meu caro doutor Bruno, que está tendo uma confusão com relação a tudo isso. Que o cidadão, o sócio do Vitória, ele não vai votar para presidente. É uma eleição indireta para presidente do Vitória. Primeiro você tem que se eleger conselheiro. E esse conselho é quem elege o presidente, a diretoria executiva. É muito importante a gente esclarecer isso, porque tem muita gente, mesmo sendo sócio do Vitória, como é sócio do Bahia e todos os clubes, que não sabe. Tem muita gente que quer ser conselheiro e não é escolhido. Então acho que todo mundo que quer ser conselheiro deveria fazer uma chapa em qualquer agremiação e, de repente, você fazer um encontro entre as chapas. Assim, bom, tem aqui a Raquel, que está aqui colocada como na lista, mas talvez nem tenha sido consultada se quer ou não ser conselheira. E tem Silvio, que quer ser conselheiro, mas não está em lista nenhuma. Então, se você tem 3, 4 listas aqui, vamos fazer como todos e clube de futebol. Não é eleição para governador ou para prefeito. É uma coisa diferente. Vamos aglutinar para fazer a melhor lista de conselheiros. Aqueles que sejam torcedores do clube e que não fique somente no papel. Por exemplo, eu conheço vários conselheiros de várias agremiações que nunca foram à reunião do conselho, porque eram colocadas lá para ter o nome no conselho. Para esse, você pode até dar um nome de conselheiro especial, não é? Por exemplo, Ivete Sangalo, torcedora do Vitória. Você quer dar um título a Ivete? Aí põe ela como conselheira. Aí põe um título de conselheira especial, não é? Que pode, quando quiser, dar um conselho, mas não pode votar, porque ela não vai reunir uma reunião. A mesma coisa pode caber para outra rubro-negra, a nossa Daniela Mercury. Vai lá. Mas é importante que apareça lá e coisa e tal, dá notoriedade ao clube. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que o primeiro entendimento com relação aos clubes, meu caro doutor Bruno, deveria ser por aí. E agora vamos entrar na coisa específica do Esporte Clube Vitória e sua eleição para o Conselho. Doutor Bruno, boa tarde. O senhor está aqui na Rádio 100, programa Raio X. Boa tarde. Queria parabenizar aí a rádio por abertura desse espaço democrático, né, para as eleições do clube, uma vez que a gente sabe que os meios de acesso a essas informações eles estão restritos hoje no estado da Bahia. E a iniciativa da Rádio 100.7 FM é louvável, uma vez que oportuniza aí a paridade de armas, né? É isso que a chapa século XXI está planejando e ela pretende nessas eleições, estabelecer uma gestão limpa, transparente, na qual os candidatos, né, ao Conselho Deliberativo do clube possam ter paridade de armas em relação à chapa da situação. É o que não tem ocorrido até o presente momento. Então, assim, gostaria de parabenizar mais uma vez a rádio pela sua disponibilidade e pelo seu interesse em construir a democracia no nosso futebol, né?
o Bahia passou por uma situação semelhante, né, com a democratização do clube, com eleições diretas, e eu acho que vem a calhar esse processo de discussão dentro do futebol baiano, uma vez que é de suma importância a abertura dos clubes de futebol para o seu torcedor. É ele que é o destinatário do esporte, é ele que é destinatário do bom futebol, e é ele, de fato, que deve conduzir e dirigir, né, a quem ele confiar melhor direito, né, para fazer a gestão do seu clube. Então, essa é a nossa proposta, e assim, nos entristece bastante, é uma situação bastante lastimável, né, o achincalhamento que está sendo feito com a situação do clube, principalmente em relação à entrega da lista de sócios. O judiciário, vocês já devem ter conhecimento por a ampla divulgação na mídia, né, deferiu uma liminar em benefício de 5 sócios do clube para que eles pudessem ter acesso à lista de sócios do clube com direitos a voto e a ser votado. Ou seja, nada mais justo do que ceder aquelas pessoas que teriam a pretensão de se candidatar e colocar o seu nome à disposição do clube de forma tempestiva, né, para que esses torcedores pudessem informar, enfim, a sua chapa. E isso não foi feito, né? E, mais uma vez, a gente observa que o Vitória descumpriu a decisão judicial, infelizmente. A decisão judicial era específica do ponto de vista jurídico e de dados a serem informados dentro desse documento. Foi solicitado que fosse entregue em juízo a lista completa de sócios com direito a ser votado e a votar, constando nome completo, CPF, dados como endereço eletrônico, telefone, para que as pessoas que desejassem integrar e formar a sua chapa pudessem ter acesso a esse. Nada mais justo que dentro de uma agremiação você tenha acesso a essas pessoas e que possam compartilhar com elas seus ideais, seus anseios, a fim de dirigir a entidade esportiva. Mas isso não foi feito, foi entregue, divulgada, na verdade, uma lista no site oficial do clube, constando apenas nome de pessoas e matrícula, dados esses insuficientes e imprestáveis à formação de uma chapa, não é? Contradizendo um princípio democrático e a própria paridade de armas do processo eleitoral. E meu caro Bruno, eu gostaria de saber o seguinte. Bom, isso não foi feito e o prazo terminou ontem, é isso? O prazo terminou ontem pela Justiça, porque São Alex Portela foi notificado pela Justiça, foi citado pela Justiça, e essa certificação ela ocorreu na última segunda-feira, eles tendo prazo de 5 dias que findou ontem, não é? E essa lista ela não foi apresentada. Bom, e qual é o remédio? O que é que você está fazendo como advogado desses sócios? Em verdade, já foi solicitada a juíza agora pela manhã, comunicado, em verdade, descumprimento da decisão judicial, e essa decisão judicial descumprida era passível de algumas sanções, como já tinha sido deferido na própria liminar, que seria a busca e apreensão da lista na sede do clube ou em local no qual ela se encontre atualmente, a multa por descumprimento da ordem liminar, que seria uma multa diária no valor de R$500, arbitrada pelo juízo, e a própria detenção do presidente por crime de desobediência, porque trata-se de ordem judicial que foi descumprida de forma direta, né? Aquela lista que foi entregue, ela emprestava as pretensões do clube. E aí emprestava as pretensões eleitorais dos postulantes aos cargos dos conselheiros deliberativos. Bom, a justiça, o juiz que está com o caso, ele tem prazo para se manifestar, doutor Bruno? Olha, a legislação não fala acerca de prazo, porém, como se trata de uma demanda urgente, até porque já foi publicado o edital de convocação das eleições, indicando que a data da realização do pleito será o dia 6 de dezembro, bem como nós, a partir da pseudo-divulgação da lista, que a lista não foi divulgada oficialmente, de fato, no processo judicial, teríamos 10 dias para fazer a inscrição dos membros na chapa Vitória Século XXI, e esse prazo é muito exíguo. Então, assim, diante da urgência do caso que demanda, diante até do próprio interesse público que recai sobre a matéria, já que se trata de agremiação desportiva, onde tinha um vencedor, que é a paixão, né, do futebol nacional, e a gente pede realmente que seja feita uma apreciação com urgência desse pedido, e acredito até pela
disponibilidade que o Judiciário está tendo e atenção especial ao caso, acredito que isso seja resolvido num curto espaço de tempo. Pois eu fiz um discurso aqui, Bruno, antes de você entrar, não sei se você estava ouvindo, que eu gostaria de uma atenção especial para aqueles que são sócios de clubes Brasil afora, porque eu acho que existe uma incoerência na hora de se eleger o conselheiro do clube, que é quem vai eleger a diretoria executiva de cada clube. Eu acho que se precisa de um olhar um pouco mais crítico com relação a isso. Não é Esporte Clube Vitória, não, são todos os clubes. É que, se você for ver bem, a maior parte dos conselheiros são colocados na lista sem consulta prévia, inclusive, dessas pessoas, se eles querem ou não serem conselheiros dos torcedores. Exatamente. E acho que nada melhor do que uma movimentação entre os torcedores, daqueles que são sócios, dizendo, eu quero ser conselheiro. Porque o ideal é que todos queiram, não é, participar mais ativamente da vida de seus clubes. E daí você fazer um consenso. Porque no Esporte Clube Vitória, pelo seu regulamento, pela constituição do Esporte Clube Vitória, tem um número limite para conselheiros, não é? Isso. E, na verdade, assim, é uma inconsistência que nós pegamos a partir do documento, que não podemos nem chamar de lista aquilo, porque ele não traz os requisitos que foram deferidos na liminar. Foram apresentados um quadro de associados de 9.000 associados. Dentre esses aí, que nós não temos a ciência e a certificação de quantos estão aptos a votar. Existem crianças ali de 4 anos de idade que estão nominadas na lista e que certamente não têm direito a voto, até por a questão da maioridade, que é exigido dentro do Estatuto. Era isso que eu ia lhe perguntar. Para você ser conselheiro, tem que ter mais de 18 anos? Mais de 18 anos, brasileiro. Existe uma série de requisitos, são mínimos, né? O pai pode colocar requisitos da legislação eleitoral que permitem que o sócio ele tenha condições de voto. E na própria lista detectamos algumas inconsistências, como por exemplo esta. E a da própria conselheira Larissa Dantas, que hoje integra a chapa, que está em duplicidade. E aí invoca para uma questão que é preocupante que nós detectamos. Dentro da própria lista você tem numerações e matrículas colocadas de forma distinta. A Larissa, ela é sócia, e além de sócia, ela é conselheira também do clube. E existe uma numeração para conselheiro e uma numeração para sócio. Mas aí nada errado, né, Bruno? Não. Do ponto de vista da numeração, não haveria nada errado. O problema é que leva a crer que existam dentro daquela agremiação, até pela própria indicação da carteira de conselheiro, que não tem número de inscrição. E por que esse mesmo número de inscrição ele foi colocado dentro da lista oficial divulgada no site do clube, sendo que não existe numeração para carteira de conselheiro? Então, fica uma coisa dúbia, uma coisa um pouco obscura e que geraria interpretações diversas a ponto de alguns afirmarem que alguns conselheiros não são sócios do clube. Isso é muito prejudicial para o processo eleitoral. Ok. Nós estamos conversando com o Dr. Bruno Torres, o advogado que entrou com uma ação em favor de 5 sócios do Esporte Clube Vitória, que querem formar uma lista também de conselheiros, né? Aliás, de sócios, para concorrerem ao Conselho do Esporte Clube Vitória. Meu caro doutor Bruno Torres, pelo que você está falando, se a Justiça achar que os seus argumentos estão corretos, as eleições não podem se realizar no dia 6 de dezembro, pelo que eu entendi? E também tem essa peculiaridade também na ação, porque foi feito um pedido subsidiário na própria liminar que, em caso de descumprimento da ordem judicial, essas eleições só pudessem ocorrer no prazo de 60 dias a partir da entrega da lista. Ou seja, existe um pedido subsidiário na liminar requerida na ação, na qual pedimos que seja concedido o prazo de 30 dias para que nós
formemos nossa chapa e o prazo de mais 30 dias para que seja colocada à disposição a data de realização do pleito. Ou seja, esse pedido hoje ele já se torna vulnerável até por conta das eleições que já estão marcadas para o dia 6, bem como o período de vigência do mandato do atual presidente, que se encerraria no dia 15, e do próprio Conselho. Então, isso causará um imbróglio, um prejuízo muito grande ao pleito. Então, nossa preocupação aí reside exatamente na possibilidade de ajustamento com o Esporte Clube Vitória para ceder essa lista na forma requerida da liminar, de forma a viabilizar essa eleição, o que hoje é impossível, haja vista o exíguo prazo que foi dado, bem como a recalcitrância em entregar a lista na forma adequada e na forma deferida pelo juiz. Agora, doutor Bruno, a direção do Vitória poderia tentar caçar a liminar. Poderia, na verdade é um direito, né? É um direito. De qualquer parte, né? Que se julgue prejudicada numa ação. Ou achando que ela estava cumprindo aquilo que determina os estatutos do Esporte Clube Vitória, que nesses estatutos dizem que o prazo é de 10 dias para a apresentação dessa lista, levando-se em consideração que quem está adimplente hoje, 60 dias antes, pode não estar adimplente no dia da votação, porque precisa estar em dia, precisa estar tudo pago, claro, para poder votar. Não é um argumento forte, doutor Bruno? Olha, na verdade, não consideraria isso um argumento forte, uma vez que, ainda que essas pessoas não estejam adimplentes, elas poderiam regularizar isso dentro do processo. Okay. Obviamente que poderia haver uma margem de erro dentro do processo de entrega da lista àquele momento. Mas a demonstração da recalcitrância em entregar esse documento suscita dúvidas acerca da transparência do processo eleitoral. Qual é o obstáculo jurídico, o obstáculo administrativo de ceder uma lista nos moldes em que foi deferida a liminar? E aí eu invoco uma outra discussão que você trouxe à tona acerca da recorribilidade da decisão. A decisão, inclusive, já tem 6 dias de vigência. O prazo para recorrer já está também se encerrando e o Vitória não demonstra qualquer justificativa plausível para não cumprir a liminar ou até mesmo recorrer da própria decisão de forma clara. Na verdade, há uma omissão e apenas uma postura de achismo no sentido de publicar apenas a lista no site sem seguir os trâmites deferidos na liminar e achar com que isso já estivesse cumprido. Enfim, é uma postura, digamos que complicada frente ao poder do juiz de decidir e obrigar que fosse entregue a lista naqueles moldes. Então, isso vai prejudicar em muito o pleito, isso vai inviabilizar, pode até inviabilizar a formação da chapa e aumentar o imbróglio judicial envolvendo as eleições do clube. Pois não. Bom, Bruno, você espera então até o que? Às 19 horas, 17 horas? Que horas é que fecha o fórum? Uma decisão da 8ª vara, não é? Que está respondendo? Da 8ª vara de família, né? Já existe inclusive um advogado que está também atuando no processo agora no judiciário, né? Ele está viabilizando agora a apreciação desse pedido, em face até da própria urgência e do lapso que nós temos para poder fazer o registro da chapa e o prejuízo que essa lista entregue da forma que foi, que não foi entregue em verdade, foi publicada apenas no site, vai prejudicar na formação e composição da chapa para as eleições do clube. Ok, bom, estamos chegando já aqui no horário do BBB, do bate-bola baiano. Aqui o pessoal já... O Evilásio, tá no horário, sei que você já ouviu, inclusive, para o Bahia Notícias, né? Isso é o Bruno Torres da entrevista, a repórter Júlia Belas. Falando sobre o assunto, você queria acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, já que estamos dentro já do horário do BBB, já ultrapassamos 1h da tarde, são 13 horas mais 2 minutos. Eu não sei se o Cristóvão já perguntou, boa vale tarde, a pena perguntar para quem não estava ouvindo antes. Quem não estava ouvindo antes, eu quero saber o seguinte, havia uma determinação da juíza da 8ª vara que dizia que se não fosse cumprido o prazo, esse prazo se encerrou ontem,
que o Esporte Clube Vitória, pagaria uma multa de R$500 diário e poderia, inclusive, ter aí um pedido de prisão do presidente Alex Portela. É isso mesmo, doutor Bruno? Na verdade, já se consumou o crime de desobediência, né? Na verdade, existe um tipo penal específico para esse caso, que seria o descumprimento de ordem judicial. A ordem judicial, ela pode até ser discutida no âmbito do tribunal, mas ela se cumpre. E essa decisão ela não foi cumprida tempestivamente com a juntada da lista com os dados corretos no processo judicial. Então, as consequências que já existem, já